Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, nação parolinda, parolover, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Os Paroleiros para a segunda parte desta roda de parola inédita, parola de número 193, a última dentro do tema Avivamento e a última também da quarta temporada. Hoje a nossa escalação está com o Oráculo, Decano e Mente Brilhante. O nosso 04 está de folga essa semana, prometendo retornar com tudo a partir da quinta temporada. E nesse bloco aqui, nós vamos trazer para a nossa roda de bate-papo alguns aspectos internos da igreja que sinalizam para um novo avivamento. Eu estava aqui lendo algumas coisas, meninos, durante essa semana, enquanto a gente não gravava, e eu vi uma frase muito interessante que dizia a seguinte coisa, que um novo avivamento, ele não é somente necessário, mas um novo avivamento, ele é inevitável. Eu achei essa frase muito interessante, porque assim, querendo ou não querendo, ele vai acontecer. Isso me traz uma convicção muito grande, e ao contrário do que Finney, né, pregava lá há anos atrás, eu entendo que o homem não pode provocar o avivamento. O avivamento necessariamente ele vem de Deus. Mas tem coisas que cabem a nós fazer para que a gente possa criar um ambiente propício para esses avivamentos. Eu tenho dois pontos aqui que a gente pode trabalhar, e eu quero começar com um especificamente, que é algo que tem assim mexido bastante com o meu coração quando eu falo de avivamento, ou quando eu vejo esses grandes movimentos. O que diferencia, talvez, os avivamentos anteriores que a gente falou nas paulas anteriores e a dos tempos atuais, eu tenho a sensação que nas épocas anteriores não haviam tantas. Eu vou usar um termo aqui, não sei se é o mais correto, mas enfim, não tinha assim tantas opções de igrejas. Não havia assim um cardápio tão vasto de denominações onde você podia facilmente visualizar esse corpo, né, essa igreja. Eu vou falar aqui no Brasil especificamente, onde nós aqui estamos, mas não era muito difícil a gente reunir essas grandes denominações, essas grandes igrejas para alguns movimentos coletivos. Das últimas décadas para cá, a gente vê cada vez mais um aumento significativo do número de novas igrejas, de novas denominações, e a grande maioria delas, elas têm nascido a partir de visões individuais de alguns homens. Algumas denominações nascem de rachas, de divisões do próprio corpo de Cristo, por causa de uma visão doutrinária aqui, a outra ali. E aí eu queria começar com o Paulinho, que tem uma visão da igreja como um todo um pouco mais estudada, vamos dizer assim. Paulinho, você acredita que hoje a falta de unidade do corpo de Cristo seja um dos grandes gatilhos pela qual o nosso avivamento tarda para acontecer? Por que a gente não consegue mais nos unir como antes, né? Por que a gente vê, por exemplo, movimentos como Marcha para Jesus, que nem movimentos como esse conseguem mais juntar a igreja, conseguem juntar várias denominações em torno de um próprio objetivo? João 17, nós vamos ver Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, e ele roga a Deus por unidade, né? Que eles sejam um para que o mundo creia. Estamos tendo dificuldade como corpo hoje, como igreja no Brasil, Paulinho, da gente trazer esse avivamento, quem sabe, por uma falta de unidade do corpo? Arthur, deixa eu, antes de responder, construir o argumento da minha resposta. Aliás, construir não, justificar o argumento da minha resposta. Para mim, a referência de avivamento é o primeiro derramamento do Espírito, Atos 2. Tá?
E aí o que acontece? Atos 2 tem aquilo que eu classifico no meu entendimento, e levando em consideração os avivamentos históricos, Atos 2 tem os ingredientes para um novo derramar, para uma nova explosão, como foi aquela, né? E Atos 2 começa com a unidade. Ele começa com a unidade. Ele não tem só a unidade, ele tem alguns outros elementos que ficam claros ali. Eu entendo que são 4 elementos em essência: a unidade, a obediência, a intencionalidade e o arrependimento. Esses 4 elementos, eles são elementos indispensáveis nessa receita de avivamento. Eles são indispensáveis. E todos eles estão presentes em Atos 2. Existem outras coisas que são desdobramentos desses 4 eixos. Mas os 4 eixos, os 4 pilares do derramar estão aqui. O primeiro deles é a unidade. A unidade que persistiu, olha o que acontece. Os discípulos, eles se dissipam, eles se distanciam numa primeira vez, quando Jesus diz: vou para a cruz, vou morrer, daqui 3 dias eu volto. O que acontece? Jesus é crucificado, Jesus entrega o seu espírito, no dia seguinte a turminha já começa: bom, eu estou pensando em voltar a pescar, eu estou indo embora para Emaús, eu vou pescar também, eu vou arrumar o que fazer. A turma já começa a caçar o que fazer. Então, na primeira experiência de unidade, após a crucificação de Cristo, os apóstolos erram muito feio. Eles esculacham. No primeiro momento que era para eles estarem unidos, eles esculacham. O que acontece com uma família de luto? Uma família de luto, ela se reúne, ela se abraça, ela passa algum tempo junto, né? Ela chora o luto junto. Nem isso os apóstolos fizeram, né? A licença deles durou muito pouco tempo e eles começaram a correr atrás de outras coisas para fazer. Na segunda vez, a segunda promessa, né? Jesus vem, passa um tempo com eles, e quando Jesus ascende aos céus, Jesus fala, Lucas capítulo 24, verso 49, se não me engano: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa é a segunda ordem, a segunda tentativa. E essa não dura só 3 dias, não. Essa daqui, ela dura, são 50 dias, né? 50 dias que ela dura. Aí sabe o que acontece? Os apóstolos permanecem. Dessa vez eles não pisam na bola. A palavra diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia uma unanimidade, havia uma intencionalidade, havia uma obediência. Percebe aqueles pilares que eu falei? Né? Eles estão aqui. Eles obedeceram e permaneceram. Eles não permaneceram cada um no seu canto, eles permaneceram unidos e estavam todos no mesmo lugar. Eles tinham uma intencionalidade no seu coração, houve uma promessa, a gente quer ver o cumprimento dessa promessa. Eles tinham um foco, eles tinham um objetivo. E quando o Espírito Santo cai, né? Quando o Espírito Santo vem sobre eles, e aquelas pessoas do lado de fora veem o que está acontecendo lá dentro, e começam a zombar, e começam a tirar sarro, Pedro vai até lá e prega para aquela turma, e a turma dizia: gente, o que a gente faz para fazer parte desse movimento? Aí entra o quarto elemento, Pedro fala: arrependam-se, arrependam-se. O avivamento, ele traz a gente de volta à mensagem original do Evangelho, ou leva a gente de volta à mensagem original do Evangelho. Qual é a primeira mensagem do Evangelho? A primeira mensagem do Evangelho não foi sequer pregada por Jesus, ela foi pregada antes de Jesus, por quem preparava o caminho para Jesus, João Batista. E como você disse, Arthur, o avivamento prepara a vinda de Jesus. Olha o ministério de João Batista, qual era? Preparar o caminho do Senhor Jesus. Né? E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. O arrependimento é o quarto elemento, ou um dos 4 elementos que eu considero como chaves no avivamento. Né?
Então, respondendo à sua pergunta, Arthur, eu julgo que a gente não tem uma, a gente não tem uma, uma, um botãozinho de ligar avivamento na nossa igreja, né? Nós não temos um botãozinho de ligar avivamento em nós. E outra, o avivamento não começa em mim. É muita presunção achar que algo vai começar em mim. Quando a palavra diz em João, capítulo 1, se não me engano, no versículo 12, que todos nós que recebemos Jesus, recebemos da sua plenitude. Então, o avivamento ele começa em um movimento maior do que eu. Ele começa no nós, né? A plenitude não está em mim, eu faço parte dela. Eu preciso de você para a plenitude, eu preciso do Will para a plenitude, eu preciso do Chan para a plenitude, né? Para que tudo isso se complete, porque eu não sou pleno, mas juntos somos plenos, juntos somos corpo de Cristo. E a partir do momento que ele é o cabeça, nós estamos plenos quando estamos cheios do Espírito. Então, uma vez que o arrependimento provoca, né, essa consciência de que nós precisamos desta busca, dependemos do Espírito, os outros 3 elementos, a unidade, ela vai ser uma consequência, a intencionalidade vai ser uma consequência, a obediência vai ser uma consequência, o desdobramento disso, o resultado disso é o avivamento traz a conversão, o avivamento traz o crescimento, é exatamente o que acontece lá em Atos. Exatamente o que acontece lá em Atos. Depois desses elementos serem misturados, né, esses elementos serem trabalhados, né, e vivenciados ali por aqueles apóstolos e demais discípulos no primeiro momento, explode o crescimento da igreja, explodem o número de conversões, explodem os sinais, explodem as maravilhas, explode a necessidade de outros líderes se levantarem, explode o preparo de gente, o treinamento de gente, explode a obra missionária, mas tudo isso porque, primeiro, esses 4 elementos apareceram na vida daquela igreja. Em primeiro lugar, a obediência. Em segundo lugar, em primeiro lugar, a unidade. Em segundo lugar, a obediência. Em terceiro lugar, a intencionalidade. Em último lugar, o arrependimento. Eu vou citar aqui Santo Agostinho, que ele vai dizer: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, o amor. Eu, particularmente, eu não gosto de atribuir a divisão da igreja por 2 motivos. A própria palavra diz a respeito da multiforme graça do Senhor. E eu creio que na sua multiforme graça, o Senhor ele está chamando todas as tribos, raças e nações para um propósito. Então, no essencial, a unidade no que diz respeito ao Evangelho. No não essencial, a liberdade, e aí eu vi um texto aqui que foi atribuído a John Stott, mas imagino que esteja errado, falando no não essencial, a flexibilidade, né? E em tudo o amor. Então, eu não atribuo que a falta ou o que está tardando o avivamento seja porque nós temos inúmeras placas. Não. Porque se fosse assim, seria muito pequeno da nossa parte, uma vez que a própria Bíblia diz sobre a multiforme graça. Existem pessoas que entrarão no verbo da vida, existem pessoas que não estarão em conformidade com o verbo da vida e vão querer estar na metodista. E vão ter pessoas que não vão querer estar na metodista, vão querer estar na presbiteriana, e vão querer estar numa igreja tal, e na outra tal, e na outra tal. Mas o essencial tem que ser Cristo, a esperança da glória. Toda tribo, raça e nação. O porquê que não está acontecendo avivamento? Bom, a própria palavra vai nos dizer que o que nós falamos no primeiro bloco, que de fato e de verdade o arrependimento virá, e aí eu estava buscando um texto que está lá em Isaías capítulo 33, no verso 6, que haverá uma estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. E a palavra diz que não é da vontade de Deus que o ímpio se perca, né? Não agrada. Tanto que isso é verdade que o próprio Pedro vai dizer mais para frente,
que o Senhor é longânimo em irar-se, né? Então, se a gente tivesse que atribuir hoje por que isso está acontecendo, na verdade, porque ainda não chegou a o que eu denomino a segunda plenitude dos tempos. Jesus ele veio na primeira plenitude dos tempos, quando todas as profecias convergiam para que se cumprisse a primeira parte que está lá em Isaías 61, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele não fala do julgamento. Agora Jesus ele volta, e aquilo que está em Atos capítulo 3, no verso 21 ou 25, que vai dizer que ele está retido no céu, até que todas as coisas sejam restauradas aqui na terra. Então, até que tudo se cumpra, até que todas as coisas venham estar debaixo do plano profético de Deus, né? Eu imagino que a iniquidade ela tem que chegar num tamanho onde o próprio Cristo ele disse, o amor vai se esfriar, mas não precisa ser o meu amor se esfriar. A fé, ela se esfriará, né? Ele fala, achará a fé, o homem, né? Ou seja, a fé também ela vai se esvair. A palavra fala que vai existir pregadores de tudo quanto é canto. Por isso que o que me chamou a atenção, fazendo o café, foi o próprio Espírito Santo falando a respeito da oração em língua, da gente buscar um discernimento espiritual a respeito da boa doutrina, da sã doutrina, né? Então, eu não reputo que seja porque tenhamos a igreja A, B ou C, porque existe uma multiforme graça. Eu imagino que, sem entrar numa polêmica aqui, o surfista ele não entraria na minha igreja. Eu acho que ele não entraria na minha igreja. Ele entra no bola. Eu acho que talvez ele não entraria numa metodista, que é uma igreja tradicional, onde você vê pessoas com vestes diferenciadas. Como, por exemplo, na igreja que eu participo, algumas pessoas da CCB têm entrado. E quando chegam lá, são impactadas. Outro dia, um senhorzinho veio falar comigo, criticando a doutrina da CCB. Eu virei para ele e falei assim, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Eu não discuto doutrina. Você aceitou a Jesus? Aceitei. Esse é o princípio da salvação. E aí eu volto na frase de Santo Agostinho, no essencial, a unidade de Cristo, né? Talvez você não goste de ter um pastor com tênis branco ministrando com paletó, como foi outro dia que vocês fizeram uma piada comigo. Vocês prefiram um pastor barbudo usando terno. Tá tudo bem, né? Porque no essencial, a unidade seja Cristo. Você tá com inveja de mim. Eu só sabia que você ia fazer isso. Agora, no não essencial, a liberdade, né? Nós temos a liberdade, a isso você precisa se converter, né, irmão? A isso você precisa se converter, né? Agora, em tudo, o amor. Eu acho que esse é o ponto de partida, porque Paulo ele vai dizer que ele chega em um determinado momento na igreja de Corinto e fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e um fala assim, eu sou de Cristo. Aí esse que fala que eu sou de Cristo é que lascou tudo, né? Porque basicamente isso que está falando eu sou de Cristo, o que ele está falando é o seguinte, ó, o que vocês estão fazendo não tem nada a ver, não presta, né? E está errado. Está errado, porque a partir do momento que eu entendo a multiforme graça do Senhor, eu não prego como Paulinho, o Paulinho não prega como o Arthur não prega como Xandão, porque você toca em pessoas que eu não vou tocar. Tem pessoas que, como no que a gente estava brincando aqui fora, eu fiz lá, eu celebrei o casamento e pessoas ficaram assim, uau, que legal essa palavra. Mas com certeza, se fosse o Paulinho ia tocar em outras pessoas. E essa é a multiforme graça, né? Existe uma unção sobre cada um, existe uma unção sobre cada ministério, porque existe um povo, existe uma raça, existe uma nação, existe uma tribo. E quando eu entendo isso, eu começo a olhar as placas das igrejas, e aí eu termino aqui, como uma vez o pastor Alcemar disse para nós, aquelas perguntas dele que dá até medo de responder, né? Outro dia até falei com o pastor Janduí, pastor, tem 2 pastores que eu não respondo as perguntas, a tua e a do pastor Alcemar. Quando ele vira e fala assim, você sabe por que Salomão tinha 1000 concubinas? E essa é a pergunta que você nunca vai saber a resposta. E a resposta que o pastor Alcemar deu foi, para quando chegar aquele dia, você não poder dizer
que não tinha uma igreja com a tua cara. Porque, de fato, você tem hoje igrejas que estão direcionadas para um público que o Senhor ele vai te direcionar para lá. De fato, se nasceu de um racha, aquele pastor que rachou a igreja, a Bíblia diz que ele vai se ver com o Senhor. Mas o próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Filipenses, ele vai dizer da seguinte forma: rapaz, tem gente que está pregando aqui no amor, tem outro que está pregando aqui só para causar desaforo. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Então, não estou entrando nos pormenores disso, porque a gente sabe que existem consequências para o corpo de Cristo isso. Mas a bem da verdade é, se Paulão falou isso, então, se o cara rachou a igreja, ele abriu a dele, a gente vai ver pelo fruto. Paulinho podia contar aqui uma história maravilhosa que eu participei no início, quando ele foi assumir uma determinada igreja, que é onde até desungir irmãos, eles desungiram. Né? Eu acho que o Paulinho vai lembrar dessa história. Né? E as ovelhas voltaram. Porque a ovelha é do Senhor. E eu nunca esqueço de uma frase do Paulinho, que ele virou e falou assim: rapaz, você sabe que eu tenho ovelhas que não estão no meu aprisco, mas estão no aprisco de outro pastor. E tem ovelhas no meu aprisco que não são minhas ovelhas, e são ovelhas de outros. Mas no final do tempo, no final do dia, não no final do tempo, no final do dia, todas as ovelhas são do Senhor. E eu só sou o dispenseiro, responsável e debaixo da multiforme graça do Senhor. Né? Show. Eu levantei essa lebre para a gente conversar, que eu entendo essa questão da identidade, tudo que você falou, Will, e isso fala um pouquinho a respeito da... cada rebanho tem a sua cara, tem a sua identidade, e aí Deus vai levantar pastores que falem a linguagem daquele rebanho. O que me chama a atenção, o que me incomoda, não é a respeito da identidade de cada um, mas é a incapacidade da gente conversar com o diferente. Eu vejo muitas vezes isso acontecendo dentro das próprias denominações, né? Igrejas que não conversam com outras igrejas, pastores que não conversam com outros pastores dentro do mesmo bairro, dentro da mesma cidade. E se eu for olhar isso no microscópio e chegar a isso um pouquinho mais micro ainda, a gente vê, aí eu volto à minha fala da sociedade líquida, né, que você falou, modernidade líquida, onde nós temos hoje um culto à individualidade. E esse culto à individualidade, ele diz que a minha experiência é o que importa, é o mais importante. É o que eu sinto, o que eu vejo, é o mais importante. E muitas vezes o individual ele tem se sobreposto ao coletivo, né? Onde o senso de coletividade, onde o senso de corpo, muitas vezes tem sido deixado de lado para que cada um tenha a sua experiência individual conforme lhe apraz. E foi nessa direção que eu até tinha trazido essa questão, né? Nós não estamos perdendo a dimensão de corpo, não só dentro das próprias igrejas locais, mas entre as igrejas, dentro do mesmo bairro, dentro da mesma idade, da mesma cidade, e quiçá até mesmo dentro da nossa própria nação. Mas isso que você está falando, Arthur, eu vou dar o exemplo do que aconteceu com a igreja que eu congrego. O apóstolo Bud, que é o fundador da Igreja Verbo da Vida, ele já direcionado em Campina Grande, ele berço metodista, inclusive essa é a piada que todo mundo faz, então todo verbiano é um metodista, então tá tudo bem, né? E de fato o Kenneth Hagin também ele começou, e assim a gente vai, então tá tudo certo. E um determinado dia, a Igreja Verbo da Vida tinha construído o seu primeiro templo. Aí um irmãozinho abençoado chega no apóstolo Bud, porque do outro lado, literalmente do outro lado da rua, um outro pastor estava abrindo a sua igreja, né? E aí esse abençoado lá da igreja vira para o Bud e fala assim: Bud, mas você acha que isso é possível? Como que pode? Ele está competindo conosco. E aí o apóstolo Bud vira e fala assim: pegue uma quantidade X de cadeiras lá e leve lá para aquele pastor. Eu estou dando essas cadeiras para eles. Dê uma oferta tal para ele.
Esse irmão não entende e fala, mas pastor, olha que bênção, o Bud responde. A gente busca trabalhar para salvar da rua para cima e esse pastor da rua para baixo. E a partir desse momento, houve uma comunhão. Muitas vezes, por que existe esse rompimento? Porque a gente não teve exatamente a mesma maturidade que o Paulinho disse. Existem ovelhas que não são minhas. Mas no final do dia, como diz lá em Provérbios, procure saber o estado das suas ovelhas. Então, a partir do momento que eu tenho esse discernimento, eu vou lá e dou a cadeira para outra igreja e está tudo bem. Porque no final do dia, o Paulinho vai falar de um jeito metodista, eu vou falar do jeito verbiano, você vai falar na linguagem da tua denominação, Xandão da plenitude, e o final do dia que vai acontecer é o seguinte, Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Eu acho que é isso. Se tem um pastor que ainda não entendeu isso, a Bíblia diz que é como a luz de aurora. A revelação vai chegar para ele. E se não chegar, o que vai acabar acontecendo é o que Paulo mesmo disse. Né? Então, está tudo certo. Não tem problema. Jesus está voltando. Deixa eu aproveitar, Will. Você falou da cadeira, você me lembrou um episódio que, poxa, vale muito a pena colocar aqui. Vocês dois visitaram a igreja em Dourados, a igreja que eu pastoreei por 7 anos, a Metodista Central lá em Dourados. Uma igreja que eu fui muito feliz nos meus anos de serviço ali e que eu guardo boas saudades de lá. Amo a minha presente igreja, né, mas são histórias distintas. Né? Dourados foi a primeira igreja que eu pastoreei sozinho, como pastor titular, a igreja central, uma igreja relevante na cidade. E alguns anos depois, eu acho que nenhum de vocês viram isso, mas alguns anos depois, já quem sabe faltando uns 2 anos para eu sair ali de Dourados, abriu uma igreja na frente da igreja. Vocês se lembram que a igreja lá fica numa avenida, né, com canteiro central, e bem de frente com a igreja, abriu uma outra igreja. E logo no início, né, a gente tinha feito uma grande reforma na nossa igreja, a igreja estava muito bonita, e abrindo uma igreja num prédio tímido ali na frente, e alguém me procura, alguém da nossa igreja, dizendo, pastor, você viu que está abrindo uma outra igreja aí na frente? E o irmão que me procurou num certo tom de preocupação, né? E eu, feliz da vida, disse, que bênção, né, irmão? Mais gente para ganhar essa cidade para Jesus, né? E no final das contas, eu fiquei sabendo que a igreja ia inaugurar, né? E fui procurar o pastor daquela igreja, fui me apresentar, e era um pastor recém-chegado de Goiânia, a denominação é de Goiânia, inclusive, era um pastor recém-chegado de lá, e ele, assim, meio que, sem saber por que eu havia ido procurar, foi, né, começando a conversa cheio de dedos, a gente não faz muito barulho, né? Aí eu já brinquei do outro lado, falei, a gente faz, cara, então você segura o chapéu aí, né? Mas não, eu estou aqui justamente para a gente orar junto, para a gente, né, estabelecer uma estratégia de serviço. É de Deus vocês estarem aí, a gente está aqui, né? Vocês chegando agora, a gente, uma das igrejas mais antigas da cidade. Então, o que você precisa? Né? Aí o Will falou da cadeira, eu me lembrei. Ele falou, cara, a gente está querendo fazer um evento e eu ia até te procurar mesmo para ver se vocês não compram esse evento junto com a gente, porque a gente quer fechar esse trecho do quarteirão aqui, uma das avenidas principais da cidade, fechar esse trecho do quarteirão num sábado à noite. Aí eu não sei nem os caminhos. Eu falei, olha, eu tem amigos na prefeitura, amigos na Câmara de Vereadores, nós podemos tentar isso, né? Ele falou, um gasto muito grande que a gente teria seria com cadeira, com mesa, com palco. Eu sei que no final das contas, o palco ficou um caminhão de um irmão da Metodista. Cadeira e mesa, todas que ele precisou foram as nossas que a gente tinha ali, toda a estrutura, né? Ele alugou o som no final das contas e agora todo o restante de estrutura basicamente saiu de dentro da nossa igreja. Nós fizemos um evento juntos, né? Começamos, selamos a
a parceria em prol do reino juntos. Né? Não muito tempo mais tarde, ainda comigo lá em Dourados, essa igreja mudou-se para um prédio maior. Esse prédio era bem tímido mesmo. Ela mudou-se para um prédio maior e, curiosamente, a relação entre nós, Igreja Metodista, e aquela igreja continuou ainda mais estreita. Era muito frequente eu dar treinamento para os líderes desse pastor. Era muito frequente esse pastor dar treinamento para os meus líderes. Era muito frequente o líder da minha célula ir numa célula dele para ver como é que funcionava. Era muito frequente o líder da célula dele ir nas nossas células para ver como é que as nossas células funcionavam. E essa relação durou por um longo tempo. Quando eu saio de Dourados, venho para cá, cerca de 4 anos depois, meu irmão e minha cunhada vão para Dourados. Eu entro em contato com esse pastor dizendo, rapaz, tá chegando um cara bom aí para você grudar nele. E a relação começa, né? E eles começam uma relação também. Ele numa ponta da cidade, meu irmão e minha cunhada na outra ponta, em outra igreja metodista que meu irmão e minha cunhada estão, né? Com projetos, né? De ganhar essa cidade para Jesus. Quer dizer, o foco não é a placa. O foco não é a placa e não pode ser. Né? Eu concordo muito com o Will quando o Will fala acerca da unidade extravasar a denominação, né? Porque há uma unção específica. A palavra, o Will, ele falou de algo que eu citei em uma determinada ocasião e eu carrego isso no meu coração. Tem ovelha minha que pode estar em outro aprisco, mais cedo ou mais tarde ela vem até mim. E tem ovelha que pode estar na minha igreja, mas que não é minha ovelha, mais cedo ou mais tarde ela vai para outro aprisco. E eu estou muito tranquilo com tudo isso, porque a palavra diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, para cada ovelha existe um pastor diferente, né? Para cada discípulo, discípula, existe uma igreja. Agora, se há também uma visão de reino na liderança dessas igrejas, o que essas igrejas podem fazer numa cidade? Se a visão não for, olha, o que a minha igreja vai fazer esse ano, mas se a visão for, o que nós juntos vamos fazer para ganhar essa cidade para Jesus, né? Eu termino dizendo o seguinte, eu faço parte do Conselho de Pastores aqui em Presidente Prudente desde quando cheguei. Né? Presidi esse conselho por 3 mandatos. Hoje eu estou no pastoreio de pastores do conselho, andando ali lado a lado com o pastor-presidente do conselho, que já foi, inclusive, vice-presidente meu em outra ocasião, caminhando muito junto. Amanhã a gente toma um café juntos à tarde, e nós temos algumas programações no decorrer desse ano. Aviva Mulheres, Aviva Jovens, Aviva Homens, Aviva Prudente, né? Todos esses eventos com um objetivo, estabelecer o reino de Deus sobre a cidade a partir da união das igrejas que fazem parte desse conselho. A gente não é um conselho unânime, ou seja, não estão todos os pastores da cidade nele, mas a quantidade de pastores que existe dá para fazer um barulho, a quantidade de igrejas que existe dá para fazer um barulho. E à medida que estes já estabelecem uma aliança de unidade, a gente sabe que grandes coisas vêm. A gente percebe grandes coisas acontecendo todo mês quando a gente se reúne para orar em unidade pela cidade, para jejuar pela cidade, para clamar pela cidade, para colocar o nosso rosto em terra em favor da cidade. A gente já percebe as portas se abrindo. Imagina essa igreja mostrando a cara. Que igreja é essa? Qual é? Onde que é o endereço? Não, nós somos muitos. Né? Não é um endereço. Nós temos diversos pontos. Na igreja que você entrar, vai ter um dos crentes que estão aqui. Né? A grande ideia é essa. E o que acontece quando tudo isso acontece? Aqueles 4 elementos, né? A unidade, a intencionalidade, a obediência, o arrependimento. O avivamento chega. O avivamento chega. Né? Então, Will, obrigado por falar das cadeiras, que você me lembrou dessa história de Dourados. Me fez muito bem essa lembrança. Tá vendo aí? Todo verbiano é um metodista, todo metodista é um verbiano. tudo junto e misturado. O que fica dessa grande parola aqui é exatamente isso, né? Quando a gente, como o corpo de Cristo, se unir e preparar o caminho da volta do Senhor, o avivamento virá, certamente. Nós precisamos entender que visão de reino é muito maior do que visão simplesmente de uma igreja local. Que você que está aqui nos ouvindo, que está aqui nos assistindo,
que essa palavra fique impressa no seu coração. E com essa parola aqui, a gente encerra o tema avivamento e encerra a 4ª temporada dos Paroleiros. São 4 anos inteiros trazendo um conteúdo bíblico de qualidade para você, 193 horas praticamente de conteúdo relevante para você aqui maratonar lá no nosso site, no www.osparoleiros.com.br. Lá você conhece também os nossos cursos, os nossos livros. E ó, já deixe seu joinha aqui, compartilhe e visite a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Mas se você gosta, pela última vez, hein? Se você gosta de escutar os Paroleiros em formato de podcast, enquanto você faz o jogging, você leva o pet, quando você salta de paraquedas, enquanto você faz um babyliss na sua barba, quando você faz, o que mais que a gente pode fazer? Um facelift, né, para poder, a harmonização facial, enfim, são várias atividades que você pode fazer, enquanto isso, fica aqui de ouvidinho colado com a gente nos Paroleiros. Voltamos na semana que vem com um tema novo e o início da 5ª temporada, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus aí, meus amigos, irmãos, meus casca de bala. Grande abraço, tchau, tchau.